Richard Rios bem perto do Palmeiras e Arthur em negociações mais quentes com o Verdão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as novidades do mercado palmeirense e fala também sobre o Corinthians. Allan Kardec e Reinier fazem parte dos planos do Timão. Preciso te contar sobre o Vasco da Gama, que está de olho em Ferreirinha, atacante do Grêmio. Tem atualizações importantes no mercado do São Paulo, com muitas notícias. Fala ainda sobre o Botafogo, que quer contratar o brasileiro que fez enorme sucesso na China em 2022. Tem a possibilidade de o Flamengo contratar um lateral direito português, as últimas do mercado, bastidores, futebol pelo mundo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtir o vídeo também deixe um like, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora oficial do Paulistão e patrocinadora master do Botafogo. Antes de indicar apostas para essa quinta-feira, queria contar que ganhei minha última aposta. Já são 4 vitórias consecutivas e quase R$1.000 de banca. Detalhe que eu havia começado com R$200. Mas bora falar sobre os jogos das eliminatórias para Euro. Marcados para essa quinta-feira são 8 partidas. Vou fazer uma aposta quádrupla, imaginando vitória da Macedônia do Norte contra Malta, vitória da Irlanda do Norte no intervalo e no fim do jogo contra San Marino, vitória de Portugal no intervalo e no fim do jogo contra Liechtenstein e vitória da Dinamarca contra a Finlândia. A soma desses resultados vai dar uma odd de 2,44, eu estou colocando R$100 para voltarem R$244. Para apostar comigo na Parimatch é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Lembrando das vantagens da Parimatch, casa de apostas que oferece depósito mínimo muito baixo. Você pode fazer apostas a partir de R$1, isso sem falar na segurança, conforto e comodidade. Além do atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então aproveite agora mesmo. Pega o link, usa o QR Code e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus na Parimatch. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo, que depositou nas últimas horas pouco mais de R$1 milhão na conta do Água Santa. O time de Diadema, que é finalista do Paulistão, vinha cobrando o tricolor porque precisa usar essa grana para quitar alguns dos prêmios prometidos aos atletas. O Água Santa tem direito a pouco mais de R$1 milhão, como metade da receita no confronto entre eles de bilheteria, jogo das quartas de final. São Paulo avisou que ainda não teve acesso a essa grana, até porque várias das compras foram feitas no cartão de crédito de torcedores. De qualquer forma, o São Paulo conseguiu antecipar e o dinheiro já está nas contas do Água Santa. Bora contar também que o Bahia vai pagar pouco mais de R$13 milhões para contratar Ademir, atacante que pertencia ao Atlético Mineiro. Contratação em 3 parcelas, a primeira e a segunda de R$5.400.000 e a terceira próxima a R$2.700.000. Para completar o giro de notícias, contar que Kleber Machado foi dispensado pela Globo nessa quarta-feira. Locutor que está há 35 anos na casa não faz mais parte dos planos e em meio a um processo de vários cortes no esporte da Globo. Queria contar também que Galvão Bueno terá a companhia de Sandro Meirahit e Fernanda Colombo na transmissão do Jogo do Brasil contra Marrocos no sábado. O Galvão vai fazer a transmissão em seu canal aqui no YouTube e os 2 ex-árbitros que pertenciam à Central do Apito e acabaram de ser demitidos foram contratados para ajudar nessa transmissão. Para fechar o giro de notícias, contar que a Copa do Nordeste terá Sport e CRB, ABC e Náutico, Ceará e Sergipe e Fortaleza e Ferroviário nas quartas de final, confrontos em jogo único durante o fim de semana. Já no Paulista da Série A2, as semifinais vão ter Ponte Preta versus 15 de Piracicaba e Novo Horizontino versus Noroeste. Quero te atualizar sobre as últimas do mercado no São Paulo, tem muita coisa acontecendo. O Ray Ramos foi comprado nessa quarta-feira do Ituano, compensação financeira inferior a R$500 mil. Tricolor deixou um percentual de uma venda futura e contratou o lateral que pertencia ao Ituano.
Diante dessa notícia, surgiu a especulação de que o Rafinha estava deixando o tricolor com destino ao Curitiba. Entrei em contato com o Ricardo Scheid, que é o empresário do Rai Ramos e também do Rafinha, e ele explicou essa história dizendo o seguinte, abre aspas, não tem nada. Essa especulação de Rafinha no Curitiba começou porque o São Paulo está trazendo o Rai. Scheid ainda completou, dizendo que o Curitiba fez uma oferta um tempo atrás, mas não andou. Fecha aspas. Rafinha, que acabou de se recuperar de um problema no tornozelo e já está treinando com os companheiros. Bora te atualizar sobre Natan, lateral que pertence ao São Paulo e também por conta da chegada do Rai Ramos, foi especulado como possível reforço do Sporting. Ele tem sondagens de clubes da Europa, o Sporting não faz parte dos interessados. Uma fonte minha ligada ao clube português assegura que o Sporting já tem no momento 2 jogadores jovens convocados para a seleção portuguesa e que hoje tem mais potencial do que o Natan. Para completar o giro do tricolor, queria contar que Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, que interessou ao São Paulo por conta do que fez no Campeonato Paulista, pode ser contratado até o fim dessa semana. São Paulo não tem os 10 milhões de reais para comprá-lo, mas cogita envolver nesse negócio um empréstimo de jogadores para que o Guarani se reforce na Série B e a ideia agradou ao Bugre. Para fechar sobre o São Paulo, Gabriel Barros, meio atacante, o camisa 10 do Ituano, que foi especulado recentemente no Internacional, no Fortaleza e no Santos, também conversa com o São Paulo. Cheguei a contar para vocês ao longo da quarta-feira que o Marcelo Robarinho, empresário do Gabriel, descartou qualquer conversa com o tricolor, mas uma fonte minha no São Paulo assegura que houve sim um contato. Então o São Paulo também está de olho na possibilidade de fechar com um jogador de 21 anos de idade. Muitas perguntas no Corinthians sobre a possibilidade de Allan Kardec e Reinier serem contratados. Allan Kardec, centroavante de 34 anos que pertence ao Atlético Mineiro, está se recuperando de uma contusão, enquanto o Reinier, meio atacante extremamente jovem, revelado pelo Flamengo, comprado pelo Real Madrid por 35 milhões de euros e que atualmente atua pelo Girona da Espanha. Quero começar falando sobre o Kardec. Mandei mensagem para uma fonte do Corinthians e a pessoa disse, esquece. Não satisfeito, fui conversar com o dirigente do Galo. A pessoa afirmou, Nicola, o Kardec está machucado ainda e ele tem características diferentes dos atletas que a gente tem aqui no elenco, incluindo a bola aérea, então não queremos liberá-lo, fecha aspas. Diante da recusa de um dirigente do Corinthians e dessa informação de um dirigente do Atlético, dá para descartar qualquer possibilidade de o Kardec se mudar de clube. Jogador que foi contratado em junho do ano passado só conseguiu estar em campo em 13 partidas com 2 gols marcados, ainda nem estreou em 2023. A especulação surgiu porque o Corinthians admitiu o interesse na contratação de um centroavante e de um camisa 10. O camisa 10 seria o Reinier. É outra especulação que surgiu nas redes sociais nas últimas horas. Fui tirar a limpo com o representante do Reinier no futebol brasileiro. A pessoa disse, chance zero para negociação. E olha que a situação do Reinier no futebol europeu é bem ruim. Atleta que pertence ao Real Madrid, já esteve emprestado ao Borussia Dortmund, não conseguiu ir bem em 2 temporadas, foi negociado por empréstimo com o Girona, time pequeno da Espanha, e tem comido banco de reservas por lá. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, ele não saiu do banco em 2 oportunidades. Para piorar, ele atuou apenas 1 minuto contra o Rayo Vallecano, 21 minutos contra o Getafe e 10 minutos contra o Atlético. Mesmo na condição de reserva de um time pequeno do futebol espanhol, os representantes do Reinier e o pessoal do Real Madrid preferem mantê-lo lá do que negociar com qualquer clube brasileiro. Podemos descartar o Reinier também. Hora de falar sobre o Palmeiras. Depois de muitas dificuldades, o Palmeiras avançou em 2 tratativas. A principal delas, Richard Rios, meio-campista do Guarani, 22 anos de idade, pode ser anunciado como reforço nas próximas horas. O Richard, inclusive, chegou a se despedir dos seus companheiros do Guarani nessa quarta-feira. O Bugre ainda afirma que faltam pequenos detalhes que devem ser superados nas próximas horas. Oferta palmeirense de 6 milhões de reais por um percentual pequeno dos direitos do atleta. Richard Rios assinará com o Palmeiras um contrato de no mínimo 3 anos de duração. Vale a lembrança de que esse atleta, que é colombiano, foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Rubro-negro ainda tem 25% dos direitos econômicos, 50% são do Guarani e outros 25% do jogador. Na atual temporada, o Richard Rios tem 11 partidas, 2 gols e 1 assistência. Informação importante, o Palmeiras está contratando o Richard para o lugar do Atuesta. O volante que chegaria para o lugar do Danilo ainda não foi contratado, o sonho segue sendo o Alan do Atlético Mineiro, que está machucado.
Sobre Arthur do Red Bull Bragantino, quero trazer uma declaração de um dirigente do clube de Bragança Paulista, abre aspas. O negócio esquentou, mas o Palmeiras vai precisar melhorar as condições. Ainda está longe de fechar, fecha aspas. Só para contextualizar, Red Bull chegou a pedir 15 milhões de euros, mas topa fechar por algo entre 10, 11, no máximo 12 milhões de euros. Proposta que o Palmeiras fez nas últimas horas ao Red Bull gira na casa dos 8 milhões de euros ou mais ou menos 45 milhões de reais. Vale a lembrança de que quando vendeu para o Red Bull, o Palmeiras fez negócio por 4 milhões de euros. É importante contar que o empresário do Arthur, o Nick Arcuri, esteve em Bragança Paulista nessa terça-feira. E o Arthur tem feito a maior força para ser negociado com o Verdão. Notícia exclusiva para você, quero contar que o Vasco e a 777 estão de olho em Ferreirinha. Atacante do Grêmio já foi especulado e cogitado por vários clubes brasileiros. Quero contar bastidores de como é que eu descobri essa notícia. Desde o fim de semana, muita gente falando que o Ferreira poderia trocar o Grêmio pelo Botafogo. Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Ferreira para saber mais novidades a respeito do interesse do Botafogo. E a pessoa falou, Nicola, esquece a história de Botafogo. Quem está de fato interessado em comprar o jogador é o Vasco e a 777. Pedi mais informações, a pessoa disse que não poderia dar mais detalhes, mas assegurou que a ideia do Vasco é comprar o Ferreira. Difícil é chegar nos números que o Grêmio pede. O tricolor entende que o Ferreira é hoje um dos maiores ativos do atual elenco e não está disposto a fazer negócio por menos do que 12 milhões de euros. Tem só um ponto importante. O contrato do Ferreira com o Grêmio se encerra em dezembro do ano que vem. E se ele não for vendido na janela da metade do ano, o Grêmio começa a correr o risco de perdê-lo de graça na próxima temporada. O Vasco sabe dessa informação e vai tentar usá-la a seu favor. Ferreira, que no ano passado praticamente não conseguiu jogar por conta de uma série de lesões, o pior ano da sua carreira, só 15 partidas e 1 gol. Mesmo a gente estando no mês de março, e ele já tem números melhores em 2023. Na atual temporada, 10 partidas, 3 gols e mais 3 assistências. O ano mágico do Ferreira se deu em 2021, quando ele disputou 52 jogos, marcou 14 gols e deu mais 13 assistências. Bora falar sobre o Botafogo, que desistiu do Ferreira e de outros nomes impactantes e está de olho em Davidson, atacante brasileiro de 22 anos de idade que fez enorme sucesso no futebol chinês na temporada passada. Desconhecido por aqui, mas em alta do outro lado do mundo. Esse atleta de 32 anos de idade trabalhou com o Luiz Castro em Portugal e foi eleito o melhor jogador do futebol chinês em 2022. O time dele, o Han Tritowns, foi campeão chinês. E durante a temporada ele marcou incríveis 18 gols e 13 assistências. Está super valorizado, mas tem a oportunidade de fazer sucesso no seu país e deixar de ser um desconhecido. Primeira oferta feita pelo Botafogo já foi recusada. O Wuhan entende que só vale a pena liberá-lo mediante compensação financeira extremamente interessante. Difícil imaginar que o Botafogo queira gastar tanto por um atleta de 32 anos de idade, mas a vontade do Davidson pode acabar ajudando. Prometo ficar de olho nessa história e diante de qualquer novidade, volto para contar para vocês. Bora fechar o vídeo para repercutir informação que vem de Portugal. Wilson Manafá, lateral direito português de 28 anos de idade, que pertence ao Porto, é mais um alvo do Flamengo. Rubro-negro que tem mirado atletas do Porto. Por indicação do Vitor Pereira, tenho contado para vocês sobre o interesse rubro-negro em Uribe, volante de 26 anos de idade, ele é colombiano. O Manafá também está em fim de contrato no Porto. O vínculo se encerra agora em junho e assim como o Uribe já pode assinar um pré-contrato. A grande diferença é que o Uribe é titular absoluto e o Manafá vive um momento de baixa. Na temporada passada ele precisou passar por uma cirurgia grave, extensa, e desde que voltou a atuar nunca mais conseguiu ser o mesmo. Manafá, que já foi titular absoluto, com muita força física e ótimo apoio, tem tido dificuldades. Tanto que tem jogado mais pelo time B do Porto do que pelo time principal. O salário dele, de acordo com o pessoal do torcedores.com, hoje é de R$ 760 mil por mês. Esse valor inclui bonificações e também gatilhos por produtividade. O Flamengo se vê capaz de pagar mais. A grande dúvida é se o Manafá vai conseguir repetir suas melhores atuações depois de passar por cirurgia. Queria saber a sua opinião. O Flamengo precisa de lateral direito? De todos os nomes especulados, qual aquele que mais lhe agradou? Use o espaço para comentários, opine e não esqueça de deixar like. A gente volta à tarde com mais informações em novo vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Combinado? Abraço, tchau!